dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos aí a mais uma live webinar da IMS, trazendo muito conteúdo aí para compartilhar com vocês, trazendo convidados especiais aí para participar conosco também. Comigo aqui na tela já o colega Guilherme Lima, que vai participar conosco desse evento hoje. E aí, Guilherme, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Maurício. Bom dia a todos. Hoje, o conteúdo que nós vamos apresentar, então, já demos uma introdução durante a Semana da Eficiência Energética, falamos de uma forma mais ampla, né, uma visão mais macro sobre o método AGC, Análise, Gerenciamento e Controle da Energia Elétrica. E agora a proposta da IMS é, vamos aprofundar um pouquinho mais, vamos entrar em cada uma das etapas do método, vamos destrinchar um pouco mais, entender as oportunidades de negócio que estão latentes dentro de cada uma dessas atividades, vamos botar assim. Então, dentro da análise, qual é o potencial que pode ser trabalhado, seja por um consultor, uma empresa de engenharia, ou até mesmo por uma indústria que tem interesse em trabalhar essa análise da qualidade da energia e gestão dentro do seu portfólio. Num outro webinar, nós separamos, então, como dito, em 3 etapas. A parte de análise hoje, a segunda etapa vai ser a parte de gerenciamento, onde nós vamos aprofundar um pouco mais, então, sobre a parte de gestão, que tipo de produto utilizar, qual a solução mais recomendada, se o mais interessante é uma solução local ou uma solução remota, para poder acessar de qualquer lugar, e por aí vai. E num terceiro momento, nós vamos falar da parte de controle. Vamos aprofundar um pouco mais, então, nós falamos sobre controle de fatores de potência e demanda. Neste terceiro webinar daí que vai encerrar, a nossa ideia é aprofundar um pouco mais e conhecer os detalhes do fator de potência, quais são os principais problemas que a gente encontra quando se trabalha com fator de potência. Algumas coisas nós vamos ver hoje, porque os assuntos todos estão interligados. Então, quando a gente faz uma análise, um analisador portátil, por exemplo, para fator de potência, nós vamos ver isso hoje nessa live. É interessante também entender como é que está o comportamento das harmônicas, interharmônicas, para não propor uma solução que pode depois acabar gerando uma dor de cabeça. É isso aí, Guilherme? Exatamente. Beleza. Então vamos começar. Mais uma vez, agradeço a todos aí pela participação. Nossos contatos estarão disponíveis também ao final da apresentação. Desde já convido todos a colocarem suas perguntas no chat ali, serão respondidas à medida do andamento agora da apresentação também. Essa live ela vai ficar disponível por um tempo, então convido todos a ficar até o final. Nós temos muito conteúdo para compartilhar com vocês. Temos, posso falar, será, Guilherme? Já adianto, será para o pessoal? Eu acho que pode. Bom, teremos algumas surpresas ali no final. Temos um participante aí que foi já anunciado conosco, que vai nos ajudar nessa elaboração do conteúdo, vai trazer um case bem interessante. E no final ali nós teremos uma surpresinha, então, um bônus bem bacana aí para todo mundo que nos acompanha aí, segue já, sabe que a IMS gosta de preparar alguma surpresa sempre. Então, vou compartilhar a tua tela aqui, Guilherme, para a gente poder começar e dar início. Beleza. Aí, tá na tela. Maravilha. Bom, então, rapidamente me apresentando, né, eu até... Quando a gente faz esse tipo de evento, eu costumo deixar aqui o meu celular do lado com o YouTube e eu vou acompanhando os comentários. Então, conheço bastante gente que está ali assistindo, né? Então, eu trabalho aqui na IMS com suporte, com engenharia de aplicação. Então, muitos dos nossos clientes, quando surge alguma dúvida ou quando eles precisam de algum apoio técnico para utilizar nossas soluções, conversam comigo, tem outros colegas que também trabalham com essa parte, então eu conheço bastante gente nesse convívio, dia a dia, das minhas atividades aqui da empresa me proporcionam isso. Mas, voltando ao assunto, né, como o Maurício introduziu, então, a gente vai falar sobre o método AGC e mais especificamente essa primeira etapa de análise. Mas antes da gente começar, né, eu trago aqui uma parte um pouco mais institucional, né, para quem não conhece a IMS ou, enfim, a IMS, então, ela é uma empresa que agora, em setembro, mês passado, completou 40 anos e ao longo de todo esse período a gente sempre trabalhou com equipamentos e softwares, soluções para análise, gerenciamento e controle de energia elétrica. Então, ao longo desse tempo, né, a gente
conseguiu se consolidar aí dentro do país como fornecedor desse tipo de solução. Eu trago aqui alguns números que reforçam isso, né? Então, são mais de 100 mil produtos vendidos, né, dentro de analisadores, medidores, controladores, softwares. A gente já vai entrar um pouco mais nisso rapidamente. São mais de 15 mil clientes, tanto no Brasil quanto no mercado latino. Então, a gente tem também já clientes no Uruguai, na Argentina, México, Peru. Então, a gente está em um processo de expansão também para o mercado latino. E falando um pouco mais especificamente já sobre os analisadores, esses equipamentos eles estão homologados em 100% das distribuidoras de energia do país. Então, as distribuidoras elas usam esses equipamentos para fazer esse tipo de análise também, né? Então, isso, de certa forma, oferece uma segurança também em relação ao equipamento que vai ser utilizado nessa etapa. Então, isso tudo reforça, né, o know-how, a experiência que a EMS tem como provedora de soluções para medição de energia. Falando um pouco sobre o portfólio, tá? Então, novamente, o foco aqui desse evento vai ser os analisadores, o software, a plataforma de análise que acompanha esses equipamentos, mas é importante a gente falar que a gente tem outros produtos e que se enquadram às outras etapas lá do método AGC. Então, resumidamente, né, a gente pode dividir todo o portfólio em 5 famílias, que são essas que aparecem aqui. Multimedidores, equipamentos que basicamente serão utilizados para medição setorial, e aí a gente tem dentro dessa linha várias opções com características técnicas distintas, que tendem a se moldar à necessidade daquele cliente. Então, a gente pode citar medidores para porta de painel, para fundo de painel, com interfaces de comunicação distintas, né? Então, várias opções. E na família de controladores, isso também se replica. Então, a gente tem uma lista de opções dentro da linha de controladores focada em controle de fator de potência e controle de demanda. E aqui também a gente vai ter equipamentos com características distintas para correção na entrada da instalação, para correção em um setor, em uma área crítica. A gente vai, então, também ter essa variação. Para os conversores, a gente está falando basicamente de dispositivos para conexão de rede e conversão de protocolos de comunicação. Então, quando a gente pensa em um sistema de medição, um sistema de gerenciamento de energia, a gente sempre vai ter um conversor envolvido nisso, né? O dispositivo é responsável por fazer a interface entre o equipamento que está medindo e a plataforma que vai receber essas informações e oferecer os recursos para análise. Os softwares são as plataformas em si, né? Então, há uma plataforma de análise de dados, uma plataforma de gerenciamento de energia. No evento de hoje, a gente vai focar mais nessa plataforma de análise, que é a plataforma que acompanha os equipamentos. É uma plataforma desktop, tem uma plataforma web também, que é bem bacana, que a gente vai explorar bastante aqui ao longo do evento. E, por fim, a nossa linha de analisadores. Os equipamentos que vão ser usados para essa primeira etapa do método AGC, a análise de energia elétrica. Entrando, então, de forma geral, no método como um todo. Então, eu já acabei dando um spoiler, né? A AGC é uma sigla para análise, gerenciamento e controle. Então, como é que a gente imagina a aplicação desse método? É que eu trago uma imagem que explica mais ou menos isso, né? Então, eu tenho a etapa de análise dos dados, que eu vou fazer com um analisador, para ter um diagnóstico do que está acontecendo naquela rede. Feito esse diagnóstico, eu vou conseguir tomar ações para, eventualmente, corrigir um problema que possa ser identificado através dessa medição. Depois que isso é feito, eu posso implantar um sistema de gerenciamento para ficar acompanhando o comportamento daquela planta, daquela rede. E, em paralelo a esse sistema de gerenciamento, eu posso também ter um sistema de controle, pensando principalmente na eliminação das multas, por ultrapassagem de demanda ou por baixo fator de potência. Então, aqui estão as 3 etapas, né? Mais ou menos aquilo que eu comentei. Análise, verificar a rede, dimensionar a rede, identificar pontos de melhoria e
executar essas melhorias. Gerenciamento é acompanhar ao longo do tempo o comportamento, o desempenho, o nível de eficiência daquela instalação, e controle é focar na eliminação das multas por baixo fator de potência e por ultrapassagem de demanda. Também, a parte do controle, né, quando a gente fala em fator de potência, além da questão da multa, eu tenho efetivamente o aumento da eficiência energética da minha instalação. Uma vez que eu tenho o fator de potência controlado, eu tenho uma cadeia de melhorias que isso pode me trazer, né? Então, eu falo aí sobre dimensionamento de condutores, sobre aquecimento desses mesmos condutores. Então, isso também, né, está relacionado ao controle do fator de potência e à eficiência energética daquela instalação. Então, agora a gente vai entrar, então, efetivamente, na primeira etapa do processo, a análise da energia. Agora eu passo a bola aí para o Maurício conduzir e eu vou comentando alguns pontos aí junto com ele. Beleza, obrigado, Guilherme. Bom, pessoal, só essa introdução aí já deu para perceber que tem bastante coisa aí para a gente falar, tem muito conteúdo, e nos próximos webinars, os próximos 2 que vão dar a sequência do método, a gente vai ter bastante coisa para conversar, muitos cases para apresentar também para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês. Me confirma aí, Guilherme, se está em modo de apresentação aí para ti. Agora tá. Perfeito. Deixa eu trocar. Vou te deixar aí na tela conosco, tá? Aí vai participando aí, vai contribuindo aí para a gente deixar mais bacana essa experiência. Mas vamos lá, pessoal. De vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui para o lado por causa da mesma coisa do Guilherme. Eu te deixo o celular aqui para acompanhar que tela está apresentando ali para não ter problema de atrapalhar. Então, vamos falar sobre essa parte de análise da energia elétrica. Mas a primeira pergunta que a gente faz é por que isso é importante? E todos aqui, por mais que muitas vezes a gente negligencie essas informações, elas estão ali, basta a gente querer ver, né? Então, abriu o jornal, ligou a televisão, ligou o rádio, conversou com um colega da empresa, as notícias estão ali, estão cada vez mais na nossa frente, não adianta a gente negar isso, né? Então, bandeira, escassez hídrica, gerou aumento de energia, no custo da energia elétrica. A parte da escassez hídrica também, o ONS já sinalizando o risco. A gente usa o termo do apagão, né, ou da racionalização do uso da energia em função da escassez hídrica, mas são todos temas preocupantes e que estão acontecendo agora. Nós não estamos mais falando lá de 2001, quando aconteceu outra vez, nós estamos falando agora. São notícias de setembro e outubro, mês vigente, mês agora, caso você esteja assistindo em outro momento essa live, ao mês agora, setembro e outubro de 2021. Então, são as notícias acontecendo e mostrando que o impacto da energia elétrica está cada vez maior na questão do nosso custo, né, de produção, para ser mais competitivo. Isso tudo gera impacto. Então, por que é importante? Porque isso está impactando diretamente no nosso negócio, tá? No nosso dia a dia. Dentro do contexto da análise da energia elétrica, nós temos alguns principais pontos que podem ser trabalhados, seja por uma empresa de consultoria, um consultor, uma empresa de engenharia ou o próprio cliente final dentro da sua indústria. São eles: levantamento de curva de carga, perfil de consumo, ou seja, poder, através da análise, identificar como é que está o meu perfil de consumo dessa energia. Qual o horário do dia que eu tenho um consumo mais elevado? Eu tenho consumo fora do meu horário de trabalho? Isso pode me levar a insights de possíveis problemas na minha instalação, possíveis problemas com furto de energia. Nós já tivemos muitos casos, depois a gente vai comentar também ao longo, de furto de energia por vizinhos, plantas laterais. Então, são pontos que com análise de energia a gente consegue ir descobrindo. Carregamento do transformador, identificar se ele está subdimensionado ou sobredimensionado, e ambos casos não são ideais de se trabalhar, nem sub nem sobredimensionado.
a parte de dimensionamento de contrato de demanda, entender se eu estou com o melhor contrato, ou estou com o contrato mais adequado, se eu estou muito no limiar do meu contrato de demanda, eu corro o risco de pagar uma multa, e essa multa por ultrapassagem de demanda, ela é relativamente alta e impacta também no negócio, ao passo que, se eu trabalhar com uma demanda subdimensionada também, pode ser problema. Eu não estou usando todo o meu contrato, mas estou pagando por este contrato. E a gente viu muitos cenários parecidos com esses acontecendo durante a pandemia, durante esse período da pandemia, né, o período mais intenso, onde nós tivemos empresas que tiveram redução de carga horária, então o funcionário foi trabalhar em home office, e com isso havia já um contrato de demanda já estipulado, mas não estava sendo usado. Então, a análise ajuda e auxilia, apoia, né, na identificação desse tipo de situação. RISE, relatório de impacto do sistema elétrico, muito importante quando vai ter um acesso de carga perturbadora na rede, ou seja, vou abrir uma nova planta, vou fazer uma expansão, vou comprar um maquinário novo e ele gera impacto no sistema elétrico, é necessário fazer uma análise antes e uma análise depois para ver como estava a rede, né, elétrica, o sistema, antes dessa carga entrar e como ficou depois. Seja porque teve a entrada de harmônicos, interharmônicos, oscilações, né, eventos, SAG, swell e por aí vai. A parte de eliminação de multas de fator de potência, muito importante, e é um dos principais pontos que os consultores costumam trabalhar com análise da energia, orientados, né, puxando, digamos assim, o fio condutor para a entrada dentro de uma empresa é uma análise da fatura de energia, onde se identifica lá, normalmente, reativos, né, excesso de reativos. Ou seja, multa por baixo fator de potência, seja indutivo ou capacitivo. Esse é um ponto de entrada, normalmente, para um consultor dentro de uma indústria. E por último, mas não menos importante, a parte de identificação dos problemas relacionados à qualidade da energia elétrica. Também um ponto que atualmente é muito negligenciado também, né? A nossa cultura para trabalhar a questão da energia elétrica, hoje ela é muito orientada ao problema. Quando acontece um problema de queimar uma máquina, eu vou fazer uma análise para descobrir o que gerou. Quando faço, né? Não é todo o caso também. Mas o ideal seria já trabalhar já numa preventiva, já fazer uma análise para entender como é que está o comportamento dessa rede elétrica antes de acontecer o problema. Porque depois que acontecer o problema, você já está com um problema. Então, já tem a máquina parada, o processo está parado e é perda de produtividade. Isso é reforçado pela questão da indústria 4.0, né? Então, nós vemos ao longo dos anos, dos séculos já, evoluindo a nossa parte da indústria. Hoje já estamos na indústria 4.0 ali, que a gente já estamos evoluindo também já da indústria 4.0, onde entra toda a parte de automatização, cada vez processos mais automatizados, sensíveis a oscilações da energia elétrica. Então, cada vez mais a gente trabalha com equipamentos microprocessados e que tem essa sensibilidade, processos como IoT, Internet das Coisas. Hoje já estamos usando já outros termos, né? O IoE, Internet of Everything, né? Internet de todas as coisas. Então, tudo conectado, jogando com uma plataforma na nuvem. E não preciso dizer, são equipamentos muito sensíveis a essas variações da qualidade da energia. Problemas que você e o seu cliente podem não estar percebendo. Então, como dito ali, muitas vezes a gente só descobre o problema depois que acontece a situação. E algumas das situações são essas que eu trago agora para vocês. Redução da vida útil, seja de máquinas, motores, qualquer tipo de equipamento microprocessado, esses de comunicação. Nós tivemos alguns cases de empresas com problema com data center, com problema nos seus switches, né, na parte de rede, porque são equipamentos que são sensíveis a oscilações da qualidade da energia elétrica. E o problema, o gerador desse problema, nós só vamos identificar fazendo uma análise da qualidade da energia elétrica. Falhas em equipamentos eletrônicos, de forma genérica, geral, operações indevidas de relé de proteção, ou seja, tem muita SAG, swell, eventos, né, de oscilações lá, fazendo com que o relé atue, o gerador seja acionado sem a necessidade. E isso tudo vai gerar a interrupção dos processos produtivos também. Tá? Maurício, comentando sobre esse ponto, né? Tu até deu um exemplo aí de um case que talvez não tenha relação direta com a indústria,
A gente está falando bastante aqui sobre a realidade da indústria, mas quando a gente fala em análise, fala em qualidade de energia, a gente vai ter diversos outros segmentos onde esses mesmos problemas vão acontecer. Então, o Maurício deu o exemplo que eu presenciei também, né, dessa medição de qualidade no data center. A gente tem cases também de monitoramento em hospitais, onde também, né, é fundamental garantir a continuidade no fornecimento, a qualidade da energia ali, porque da mesma forma a gente vai ter equipamentos, máquinas extremamente sensíveis nesse cenário também. Então, a gente está falando da indústria, mas existem esses outros segmentos de mercado aí onde a gente pode fazer análise, onde o consultor que vai usar o equipamento vai poder trabalhar também. Muito bem colocado, Guilherme, muito bem colocado. Quando eu me referencio, muitas vezes eu estou falando, apontando a indústria, mas sim, isso é um termo, uma forma de contextualizar, mas pode ser para qualquer outro segmento. E a gente não vai muito longe também, né? Nas nossas residências, nós não pagamos multa por ultrapassagem de demanda, nem fator de potência, nós pagamos apenas a parte do consumo de energia. Mas em casa nós também sofremos com a qualidade da energia. Nós temos equipamentos em casa também que são sensíveis. Obviamente, o consultor não visa prestar um serviço para uma residência, porque lá nós falamos de equipamentos de baixo valor ali, não estão agregados num processo produtivo. Numa indústria, num hospital, num data center, são outros cenários onde o impacto da qualidade da energia é muito maior. Tá? Mas bem colocado. Quando a gente pensa em normas e instituições, dando um passo adiante no entendimento e a importância sobre a análise da energia elétrica como um todo, nós temos algumas instituições que prezam, que trabalham esse cenário da energia elétrica, digamos assim. Dentro do Brasil, o principal vai ser o Ministério de Minas e Energia, que está ligado diretamente ao governo, à parte de legislação, a ANEEL como órgão regulamentador da energia elétrica no Brasil, assim como tem a Anatel para a parte da telefonia, a ANA para a parte de águas, nós temos a ANEEL para a parte de energia elétrica. E dentro da ANEEL existem os procedimentos que regem como a energia elétrica deve ser trabalhada, entregue, etc. E aí vem o PRODIST, que é o procedimento da distribuição. Muito nós ouvimos falar no cenário global de energia, o PRODIST, mas isso atende o PRODIST, não atende o PRODIST, mas o que é o PRODIST em si? Muitos clientes, muitos consultores participam dos nossos treinamentos para saber utilizar o equipamento, o analisador, tirar o máximo, né, da ferramenta como um consultor, e surge sempre esse questionamento. Mas o que eu tenho que me preocupar com o PRODIST? Qual a importância de eu saber do que se trata o PRODIST? Muitas vezes eles estão trabalhando com parte, lembra lá atrás que eu falei, o fator de potência é um fio condutor ali para a entrada na empresa, uma empresa de forma geral para prestação de serviço. Só depois que você entra para trabalhar a parte de fator de potência, você pode trabalhar também o contrato de demanda, você pode trabalhar a importância ou a necessidade de migração para o mercado livre de energia, se faz sentido botar uma planta solar fotovoltaica, né, ou uma eólica, compra de geração distribuída. E um desses pontos, dentro do portfólio do prestador de serviço, pode ser a prestação de serviço de análise da qualidade da energia. E aí vai se tornar importante conhecer o PRODIST. O PRODIST está dividido em módulos. O módulo que trata especificamente da qualidade da energia é o módulo 8. Tá? Dentro desse módulo 8, nós vamos abrir ele em parâmetros elétricos que são importantes para trabalhar a qualidade da energia. Esses parâmetros são os que seguem agora na tela para vocês. Guilherme, quer colocar alguma coisa também sobre os parâmetros? Sim, então se a gente for olhar essa referência, o módulo 8, né, ele é a norma que vai estabelecer ou definir o método de medição desses fenômenos e indicadores para eles, e evidentemente um limite aceitável, um limite tolerável para esses indicadores. Então a gente pode citar aí, né, seguindo a ordem, tensão em regime permanente. Então esse é basicamente o parâmetro que vai avaliar como é que está o nível de tensão em regime de operação naquela instalação. Para esse parâmetro, a gente vai ter os indicadores de DRP e DRC.
claro, também vai haver um limite para esses indicadores, mas é dessa forma, seguindo a ótica do ProDist, que a gente consegue fazer esse acompanhamento. Fator de potência também, né? A gente vai ter definido no módulo 8 o limite que muitos conhecem, né? Que é o limite de 0,92. É o limiar que vai definir ali, né? Se o índice de aproveitamento de energia ele está dentro de um percentual aceitável ou não. E isso vai incidir numa eventual multa junto à distribuidora de energia. Distorção harmônica também. Para distorção harmônica, o ProDist, aí tem um ponto importante, tá? Que eu, como suporte, vejo muito esse tipo de dúvida surgir. Quando a gente fala em harmônicos, no módulo 8 do ProDist, a gente vai ter indicadores para os harmônicos de tensão. Porque para tensão a gente tem uma norma única, né? E para harmônicos de corrente, isso vai depender da carga. Ou a gente pode pensar também que vai depender da sensibilidade das cargas que eu tenho conectadas à minha instalação. Então, frequentemente surge esse tipo de dúvida para mim. Guilherme, como é que eu faço para gerar um relatório de harmônicos de corrente? Bom, para esse caso, a gente tem que avaliar quais são as cargas críticas ou as cargas sensíveis que a gente tem dentro daquela instalação e buscar uma referência dela ou do fabricante dela, para aí sim conseguir gerar isso. Para tensão, não. Para tensão, a gente tem uma norma única que rege esse limite, que é o ProDist. A gente vai ver mais para frente que dentro de uma solução IMS, né, analisador mais software, a gente vai ter um relatório que, para harmônicos de tensão, já vai gerar um relatório pronto que já vai fornecer toda essa análise. Desequilíbrio de tensão também, né? Existe lá um indicador de fator de desequilíbrio estabelecido no ProDist, que a gente usa como referência. Flutuação de tensão, ou também conhecido como flicker. Há um indicador, há um limite para esse indicador que a gente vai calcular. Variações de tensão de curta duração, ou também conhecido como a sigla VTCD. Então, são oscilações de tensão, afundamentos, elevações, interrupções, mas de curta duração. A gente está falando de meio ciclo de rede, um ciclo de rede. Então, são oscilações realmente bem rápidas e, assim como os outros, né, há um indicador, há um limite para ele. E variação de frequência, que confesso que é bem raro assim, a gente ter problemas relacionados a isso, mas existe indicador, existe limite, a gente vai conseguir calcular isso também. Perfeito, muito bem colocado, Guilherme. Esse ponto dos parâmetros, o Guilherme trouxe no relato dele, mas apenas para reforçar, todos eles ali estão dentro ali do ProDist. Quando é feita uma análise da energia elétrica como um todo, não apenas olhando o fator de potência, existem padrões a serem seguidos que estão definidos dentro do ProDist. Então, tenho que deixar durante 1.008 registros válidos, que é cerca de 7 dias, né? A coleta tem que ser de 10 em 10 minutos. E a gente habilitando no analisador a coleta desses indicadores, depois na plataforma de software, seja no desktop ou no Power Manager Web, é possível estratificar isso em relatórios, gráficos e dashboards que já vão entregar essas informações prontas, com pouca necessidade de trabalhá-las, porque ele já vai vir num padrão pré-formatado, com uma customização de logo ali do próprio relatório, que vai te propiciar já a entrega de um book já bem elaborado, digamos assim. Só um último comentário sobre essa parte do ProDist, pessoal, e também já fazendo uma propaganda da IMS aí, né? Essa norma, né, o módulo 8, ele tem atualizações constantes, né? Então, geralmente, a cada ano ali, a gente tem uma nova revisão dessa norma. Então, aí entra um ponto muito, muito importante que diz respeito às eventuais atualizações que impactem uma atualização no equipamento que vai fazer aquela medição ou no software que vai calcular aqueles indicadores. Então, nesse ponto, a gente tem um destaque, né, que é estar sempre em linha com a revisão atual da norma. Então, qualquer tipo de atualização que venha surgir lá no ProDist, a gente vai quase que imediatamente já atualizar as nossas plataformas, atualizar os nossos equipamentos para ficar sempre em linha, sempre atender as definições lá do módulo 8. Beleza. Obrigado, Guilherme, pela contribuição. Seguindo ainda sobre essa parte de parâmetros, então, da qualidade da energia elétrica,
nós trouxemos aqui quais são as principais normas, né, como referência ali quando a gente pensa em análise da qualidade da energia elétrica. Então, não basta apenas medir tensão, corrente e fator de potência. Existem alguns pré-requisitos de norma para poder trabalhar os eventos da qualidade da energia. Uma delas é a IEC 61000-4-7, que vai dar toda a parte de referência para a medição de harmônicos e interharmônicos. A final -4-15, que é a referência para a flutuação de tensão, né, o famoso Flicker, o Guilherme falou também anteriormente. E a 430, que abre, então, a questão da medição da qualidade da energia elétrica. Então, aqui entram parâmetros já mais refinados, né, quanto à precisão e método de análise para a geração desses valores. E dentro dessa classificação, por que é importante nós conhecermos a questão de classificação classe A e classe S? Porque dentro do PRODIST que nós estamos falando, ele cita lá a importância e qual a necessidade dele ser, do analisador, né, ser um classe A ou um classe S. Ambos podem ser utilizados para a parte de medição de uma campanha de medição, né? Ou seja, eu vou fazer uma análise para oscilografia, entendimento dos eventos, comportamento, tanto faz se é classe A ou classe S. Agora, toda vez que eu tiver que trabalhar com uma perícia, para trabalhar com resolução de disputas judiciais, coisas mais específicas, é necessário ser um classe A. Tem que ser um classe A. Isso está dentro da norma do PRODIST. Então, quando surge a pergunta para nós, tanto para mim quanto para o Guilherme, como apoiadores, como time de marketing, quanto os nossos executivos de venda, pessoal, mas eu vi que vocês têm classe A e classe S. Por que eu compraria o classe A? Por que eu compraria o classe S? Isso vai depender do portfólio que o cliente trabalha, qual a aplicação que ele quer trabalhar, o que ele está pretendendo fazer com esse analisador. Se hoje ele trabalha apenas com fator de potência e ele não tem intenção de trabalhar a qualidade da energia, bom, classe S vai atender ele plenamente. Não, Maurício, Guilherme, eu tenho interesse em trabalhar com o PRODIST, eu vi que tem um cenário muito interessante para a qualidade, porque eu tenho clientes que estão relatando que estão tendo queimas de máquinas, parada de processo, perda de produtividade. Opa, então é importante trabalhar com classe A, porque o classe A vai te dar todo o respaldo para essa medição, certo? E o PRODIST cita a importância desse uso do analisador classe A. Uma comparação, uma forma de ilustrar essa diferença, então, do A e do S é o S utilizado, então, para campanhas específicas ali e aplicações estatísticas da qualidade de energia. Eu vou olhar uma oscilografia, um evento, fator de potência, ele possui requisitos mais brancos, né, mais leves do que o classe A. Agora, quando se trata de um classe A, as medições têm que ser mais precisas, por questões contratuais judiciais que eu falei anteriormente, e os equipamentos, isso é um importante ponto, né, sobre o classe A. Equipamentos diferentes têm que gerar os mesmos resultados a partir da sua instalação, ou seja, a precisão tem que ser igual em ambos os equipamentos. E como ele pode fazer isso? Um dos pontos que é uma característica do classe A, ele tem um GPS internamente. Esse GPS é utilizado para fazer o que a gente chama de sincronismo temporal, ou seja, eu não tenho um relógio interno, um RTC ali que fica contabilizando o clock, né, para salvar a memória de massa. Eu busco o sincronismo temporal do GPS, fazendo com que qualquer analisador classe A tenha a mesma base de tempo. Um exemplo prático de uso disso. Vocês têm um cliente, ou vocês na sua empresa, têm um problema na qualidade da energia, mas vocês não sabem se esse problema está sendo na entrada de energia, ou seja, vem da distribuidora, ou se é num departamento específico, porque vocês têm uma máquina lá específica que é afetada por essa qualidade de energia. Se eu colocar um analisador classe S comum, que não tenha sincronismo temporal, eu posso instalar um analisador na entrada de energia e outro na máquina, ou lá no setor, e quando acontecer esse evento, eu vou comparar os dois relatórios, eu vou ter duas bases de tempo, então não tenho certeza qual foi a origem do evento. Ao passo que, se eu tenho dois analisadores classe A, um na entrada, outro no processo, os dois têm a mesma sincronização, o sincronismo de tempo. Quando acontecer o evento, os dois vão captar este evento, só que um vai captar antes do outro. Ou seja, se aconteceu na entrada de energia, pegou primeiro nesse analisador e depois chegou no processo. Com isso, eu consigo olhar os dois relatórios e ter certeza. O evento veio de fora para dentro. Ou
O que é muito comum, e a gente discute isso também amplamente com os parceiros, com os clientes, o problema muitas vezes é gerado dentro de casa. Nós temos uma carga perturbadora que está gerando esse problema. Certo? Já deve ter pego esse tipo de situação também, né, Guilherme? Exatamente. Esse exemplo que tu deu, né, de usar os dois equipamentos, o fato da janela de sincronismo deles ser igual, é o que vai servir para a gente identificar isso, né? E fora desse cenário, né, sem utilizar um equipamento classe A é muito difícil. Ok, a gente vai identificar o evento, com certeza, mas saber a origem dele que é a grande questão, e aí realmente tem que ser um classe A. Show. Mas como fazer, então, mais prático, como fazer a análise e o diagnóstico, né, dos problemas da rede elétrica? Aqui eu trouxe uma analogia só para a gente poder ilustrar o exemplo, né? Entre um CPF, uma pessoa física, e um CNPJ, uma organização, tá? Seja ela qual for. Como é que acontecem os cenários? Né? Então, deixa eu botar aqui o meu computador. Na parte do CPF, pessoa, ela começa sentindo uma dor, né? Então, no momento que ela sente essa dor, ela vai procurar um especialista, esse especialista recomenda exames para ela, ele retorna com os exames, faz análise e determina, especifica, né, ou diagnostica o que tem que ser feito. É um remédio que vai tomar, é um tratamento que tem que fazer, é uma cirurgia, e vai passar por todo esse processo. Na organização, ele não é muito diferente, só é diferente na forma que a gente conduz, mas o sequenciamento, o roteiro, ele é muito parecido. Existe um problema, ou um suposto problema, uma dúvida, uma questão, é chamado um especialista, ou, vamos lá, de novo, culturalmente, muitas vezes não se chama. Isso aqui é o que deveria acontecer, e aí que está o trabalho do consultor, estar próximo das empresas, das indústrias, para atentar ao problema que muitas vezes o cliente não sabe que tem. Ele está queimando lâmpadas lá, trocando. Todo mês ele troca a lâmpada LED, mas não sabe por que está queimando aquela lâmpada. Toda vez o switch para e a rede da empresa para e todo mundo fica bravo com a TI, mas não sabe por que está parando lá. Então, muitas vezes ele não sabe que é um problema na qualidade de energia. Então, o consultor é a interligação que vai fazer essa conexão aí. Ele vai fazer a análise, vai levar um analisador, vai identificar o que está acontecendo, vai coletar as informações, trabalhar essas informações, gerar o book, então, para identificar o real problema que está acontecendo e vai propor a solução. E aí vai implantar essa solução. Depois, só que roda novamente. Tá? Então, quando ele roda novamente esse processo, ele entra no que a gente chama de um processo similar ao PDCA que nós temos na parte das organizações, principalmente na parte de administração e qualidade, que é a parte do planejamento, execução, check, e o executar, o agir, e depois gira novamente isso aí. Então, pensando de uma forma macro para a análise da energia, nós vamos também planejar as medições, vamos realizar as medições, vamos fazer a análise, o estudo e a modelagem da solução, né, como um todo. Vamos especificar, então, quais são os componentes. É um banco de fator de potência, esse banco tem que ter um filtro para tal harmônica, porque lá eu já analisei e vi que tem uma incidência de terceira e quinta harmônica, e isso é prejudicial para o banco, e vou implantar essa solução. Implantei a solução, rodo novamente isso aqui, faço uma nova análise, vejo se tudo ficou certo, porque muitas vezes a gente faz análise, implementa a solução, e a partir da implementação, dessa implantação da solução, a gente descobre outros pontos a serem melhorados, e vamos rodando isso aí novamente, tá? Essa é uma forma generalista de entender o processo de análise de energia. Desculpa o barulho aí, pessoal, tem um caminhão passando aqui do lado. Pensando, então, nesse processo de análise, então, entendi o processo, Maurício. Como é que eu começo, então? Que tipo de analisador eu tenho que escolher? O que faz mais sentido? Bom, vai depender, caso a caso, da situação que vocês vão trabalhar. Ele pode ser fixo ou portátil, ou seja, se eu sou uma indústria, se eu sou um data center, se eu sou um hospital, pode fazer sentido ter um analisador fixo, onde eu vou ter um que a gente chama de analisador fixo de regime permanente. Ele vai ficar na minha entrada de energia, coletando lá as informações, com memória de massa, comunicação em rede. A partir do momento que acontecer qualquer evento, eu tenho toda aquela memória para entender o que houve e poder trabalhar isso.
Agora, se eu sou uma empresa de engenharia e consultoria, pode fazer sentido eu ter um analisador portátil, ou melhor, faz mais sentido eu ter um analisador portátil, porque justamente a portabilidade dele faz com que eu possa levar em cada um dos clientes e trabalhar as situações. Posso levar máquina, processo e ir identificando as oportunidades de melhoria. É interessante que ele tenha, então, um atendimento pleno do ProDish no módulo 8.1, que nós vimos anteriormente ali, quando se pensa em qualidade de energia, isso é um tema muito importante e relevante. Os regimes básicos de medição, então corrente, tensão, potências e demais parâmetros elétricos que vão ajudar a compor o meu book de análise, aquela foto lá de o que está acontecendo com a minha qualidade, com a análise da energia elétrica naquele momento. Que ele tenha a forma de onda e RMS dos ciclos associados, ou seja, a oscilografia, a partir do momento que eu identifico um evento de subtensão, sobretensão, né, um SAG, um SOEL, que são eventos momentâneos, podem ser temporários, ter oscilografia é muito importante para entender o comportamento deste evento, saber em que momento isso aconteceu, se foi meio ciclo, se foi um ciclo, se isso está na norma, se deve ser tratado pelo ProDist ou pela ANEEL para resolução na distribuidora. Histograma de harmônicos, mais uma vez, corrobora para toda a análise lá, entendimento da solução que vai ser proposta. Outro ponto, pessoal, com relação a essa parte da análise da oscilografia, né, é o estudo relacionado à partida de motores, que também a gente vê ser uma aplicação muito, muito comum, onde a gente usa esses equipamentos. Né? Então, eu tenho lá o meu motor, em alguns casos até com partida direta, mas acho que atualmente é muito mais comum a gente ver motores sendo acionados por inversores de frequência. Então, é possível, né, fazer análise da rampa de partida desse motor, também identificar algum problema relacionado a isso, que envolva a reconfiguração do inversor, a troca do inversor, a troca do motor. Então, também é uma aplicação típica para a oscilografia. Show de bola. Uma imagem para ilustrar, então, o que nós estamos falando ali sobre potencial. Eu posso tanto instalar dentro da minha rede interna, tá? Dentro da minha empresa, quanto instalar ele externo, ou seja, poder levar de uma empresa para outra. O equipamento, por ser portátil, ele tem o índice de proteção para uso ao tempo, então o IP659, eu posso instalar diretamente no poste, inclusive como o Guilherme trouxe lá no início, lá no relato, sobre o histórico da empresa. Nosso fornecimento ali é 100% homologado nas distribuidoras de energia que usam o analisador normalmente instalado no poste. Então, vocês, muitas vezes, transitando na cidade, vocês vão perceber alguma caixinha pendurada próximo ao transformador ou no ramal de distribuição, a caixinha fechadinha, lacradinha, é um analisador IMS lá, fazendo essa análise da qualidade da energia entregue. Quando se pensa em analisadores portáteis também, então, nada mais do que o que a gente vem falando, posso fazer análise por processo, máquina, departamento, posso utilizar para perícias, disputas judiciais e comerciais, ou simplesmente uma análise pontual, posso entender o perfil do consumo de energia, se é uma energia consumida ou gerada, oscilografia dos eventos, como o Guilherme disse, análise dos distúrbios, tanto de tensão quanto de corrente, uma partida de motor ali trabalha diretamente o inrush, né, na corrente, detecção e análise de perturbações da rede de forma geral, tá? SAG-SOEL, os trips, né, que ocorrem no fechamento dos relés, o gerador entrando, posso fazer todo esse tipo de análise. E quando se pensa em diferenciais para a prestação do serviço de análise, aqui tem alguns pontos interessantes que a gente tem que observar, digamos assim, quando se pensar nisso. Então, que ele tem a detecção desses eventos, oscilografia, harmônicos, fator K, que é a avaliação das correntes com carga harmônica. Então, isso é importante porque, a partir do momento que a oscilação, que há uma interferência das harmônicas de corrente na rede, faz com que haja uma sobrecarga nos condutores. E esse fator K é um indicador claro que vai me dizer se eu tenho que trabalhar filtros para essas interharmônicas, as harmônicas de correntes interharmônicas, se eu tenho que trocar o cabeamento, porque ele já está sobrecarregado, ou se eu tenho que trabalhar o meu transformador também. Então, são pontos que o analisador vai auxiliar nessa identificação. Fasores de tensão e corrente para parte de desequilíbrio, certificações e homologações, até deixei grifado ali. O que é importante falar sobre certificações e homologações? Isso principalmente para empresas que trabalham com ISO 9001.
Dentro da questão da ISO 9001, que é a certificação de qualidade de processos, nós temos toda a parte de, vamos dizer assim, documentação procedimental. Então, que rege lá de quanto tempo os equipamentos têm que ser aferidos. Passando um avião agora, pessoal, desculpa aí. De quanto tempo os equipamentos têm que ser aferidos, como o processo deve ser conduzido. Isso é importante porque um consultor que vai prestar um serviço de consultoria com um analisador portátil, muitas vezes a indústria, o cliente final, ele solicita comprovações de que este equipamento está aferido, que ele está calibrado, que está com a medição em dia. Por que isso é importante para ele? Não apenas por ISO 9001, mas por questões de PRODIST, novamente. Porque quando há uma apresentação, uma abertura de protocolo junto à distribuidora para a correção de um eventual problema de qualidade na energia, é necessário entregar estes relatórios. E a primeira coisa que a distribuidora vai checar é se o analisador que foi utilizado como referência nessa medição estava com a certificação de calibração em dia. Então, é importante que o equipamento esteja com aferição dentro do seu padrão recomendado pelo fabricante. No caso da IMS, a recomendação é de 12 meses para calibração. Não é uma obrigatoriedade, é uma recomendação. Nós temos analisadores trabalhando em campo, quando retornam aqui com consultores 5 anos depois, o equipamento está dentro do padrão de aferição ainda. Então, não é por uma questão de perda de calibração. É uma recomendação por causa da característica da prestação do serviço, que pode ser uma exigência do cliente final. Tá? Então, é apenas uma recomendação, um ponto importante de se observar. Quem trabalha com analisador já costuma religiosamente mandar anualmente esse equipamento para uma aferição. Quanto às certificações, é importante porque isso dá chancela para o analisador, né? Ele mostra que o equipamento passou por bateria de testes rígidas em diversos órgãos. E aqui nós trouxemos 3 para citar, né? A UF, que é a Universidade Federal de Uberlândia, ela que homologa e certifica os analisadores no Brasil para as campanhas do ONS, do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Então, hoje os analisadores da ANS, principalmente o PQA, que eu trouxe aqui como exemplo, ele foi homologado na UFA, no caderno técnico. Nós submetemos ele para o ONS, que aprovou também no seu caderno técnico para campanhas de medição, na parte de campanhas de medição de harmônicas para a rede básica, e também, não satisfeitos, digamos assim, com as nossas chancelas nacionais, nós mandamos o nosso analisador para a PSL, que é a Power Standard Lab, que fica fora, é um órgão internacional que homologa analisadores conforme a IEC 61000-4-30 para a qualidade da energia. Então, nossos analisadores, o Classe A e o Classe S, são homologados tanto nacionalmente quanto internacionalmente. E isso é um respaldo muito importante quando você vai ofertar esse serviço ou apresentar um laudo de qualidade da energia. Porque isso, novamente, comprova que vocês estão trabalhando com analisadores robustos e de qualidade para analisar a qualidade. Tá? Como podemos otimizar o processo de análise? Então, já vimos ali que temos um processo, vamos realizar a medição, vamos coletar dados, vamos estratificar as informações gerando o nosso relatório e vamos apresentar para o cliente. Mas como é que a gente pode otimizar isso? Quais são os principais problemas que acontecem, ou os mais comuns, né, que a gente percebe acontecer? No momento inicial, o que um consultor ou uma empresa que tenha filiais, ou dentro da própria indústria, daí a gente dá uma pequena ajustada, obviamente que não tem deslocamento, mas é feito o quê? Uma configuração dos analisadores. Eu preparo o meu equipamento para o trabalho em campo. Normalmente, esse consultor, ele vão ter 2 pessoas para fazer esse trabalho, por questões de NR10, por segurança, pessoal de SESMIT, não é uma obrigatoriedade, mas é normalmente uma recomendação de segurança. Mas aí eu já tenho 2 colaboradores envolvidos. E aí já são horas técnicas envolvidas de 2 pessoas ali nessa OS, nessa operação de serviço. Vou fazer o deslocamento, ou seja, saio da minha sede, da minha unidade, do meu escritório, vou até o cliente, chego lá, bom dia, boa tarde, seu cliente, tudo bem? Vim instalar o analisador, faço a instalação desse analisador, tá? Seja no poste, no QGBT, dentro da subestação, já vou trabalhando o momento que eu vou instalar e onde eu vou instalar, qual é a característica. Realizei o processo da instalação,
há um deslocamento novamente. Eu volto para o meu escritório, ou vou para um outro cliente, ou realizar um outro trabalho. Nesse momento, entra o que a gente chama de esperar e rezar. E isso aqui, direto, é recorrente, nós ouvirmos relatos no suporte técnico de, pessoal, deixei lá o meu analisador e tive um problema, uma garra de tensão caiu porque bateu um vento, teve um temporal e caiu a garra. O equipamento queimou, a bateria do equipamento teve um problema, estava no período de manutenção, o equipamento, um cliente passou lá, alguém lá desapercebido, né, desligou o equipamento, ou propositalmente, muitas vezes acontece também propositalmente, então dependendo de onde se deixa o equipamento, tem que tomar esse cuidado também, para não sabotarem as medições. Mas a questão é um momento de esperar e rezar, eu não sei o que está acontecendo nesse momento. Pode acontecer tanta coisa, eu planejei deixar 7 dias o equipamento para atender o relatório do Prodist, né, que nós falamos que tem que ser 7 dias, e aí depois desses 7 dias, eu faço o deslocamento novamente. Eu vou lá, 7 dias depois, ô, seu cliente, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, vim retirar o equipamento, vou levar agora para o escritório, vou fazer o recolhimento, né, vou para o escritório fazer essa análise dos dados. Então, quando eu chego no escritório, somente lá, e normalmente quando eu chego lá, eu realizo a descarga dos dados. É aí que está o grande problema, ou melhor, é aí que está a descoberta do problema. Então, o que acontece? Perda de tempo, perda de dinheiro, atraso na análise igual a insatisfação do cliente. Porque nesse momento, e somente nesse momento, 7 dias ou mais, né, dependendo do tempo que você deixa, é que eu vou descobrir que teve, então, problema da garra que caiu, soltou, problema de esquecer de iniciar o log de memória de massa. Então, eu parametrizei, deixei tudo certo, chequei as medições, estava tudo positivo nas potências ativas, sequência de fases, tudo correto, e aí eu fechei a tampinha do equipamento e fui embora. Esqueci de iniciar o log de coleta de dados. Então, é só nesse momento que eu descubro que eu tive um problema. Como é que eu posso resolver e otimizar, então, esse processo? A partir da telemetria. Nós falamos, então, a questão de IoT está cada vez mais presente, o IoE, internet de todas as coisas, todos os dispositivos estão sendo integrados a plataformas de gestão, comunicação, e não é diferente na parte dos analisadores. É possível embarcar neles uma remota 3G, que vai transmitir esses dados para o operador, vai chegar na nuvem, e a partir da nuvem eu posso coletar esses dados de onde eu quiser. A qualquer momento, 24/7, eu estou na praia, estou no escritório, deixo meu equipamento trabalhando. O grande mote dessa tecnologia é o equipamento tem que estar trabalhando para vocês, não vocês trabalhando para o equipamento. Preocupado se ele está coletando, se ele não está coletando a informação, como que eu vou fazer a análise. Deixa o equipamento trabalhar para vocês. Instala ele e remotamente você segue acompanhando, sabendo o que está acontecendo, recebendo os alertas, os históricos, as informações. Esse é um dos pontos mais importantes, a otimização do tempo de vocês. Vocês possam ter tempo para resolver o que precisa ser resolvido, para tomar decisões. Quais são os benefícios, além disso que eu fui falando para vocês, então? Descoberta antecipada de problemas na instalação, redução do tempo das medições, ao passo de que eu não preciso esperar 7 dias para ter um perfil, ou 10 dias para ter um perfil da energia. 2 dias coletando informações, eu já começo, a partir da telemetria, remotamente, entender este meu perfil de uso da energia do cliente para poder propor solução. Muitas vezes, em 2 dias, a gente já descobre que tem um problema no TAP do cliente, que é um ajuste de TAP. Eu não preciso esperar 7 dias para chegar e dizer, cliente, o problema é o TAP que não está ajustado. Então, isso já me permite, em 2 dias, já propor uma solução. Pode falar. Eu ia comentar, dar justamente esse exemplo do TAP, né? E eu uma vez cheguei a presenciar esse caso, né? Então, era uma medição e logo em seguida, ali com 2 dias de medição, a gente já via que, cara, tem um problema sério aqui, tá muito fora, isso olhando pela ótica de tensão em regime permanente, né? Então, a gente olhou, não, tá muito fora isso. E, então, a gente já rapidamente conseguiu identificar e viu que era o TAP. Então, a gente já atuou para ajustar isso e, então, não precisei os 7 dias para poder enxergar isso. Outro ponto que eu ia comentar também, a gente está falando aí, né, de telemetria, de utilizar uma remota, comunicação via 3G, o que envolve uma operadora de telefonia. Então,
existem recursos dentro do equipamento que dispõe dessa interface de comunicação para sinalização de determinados eventos. Então, eu posso receber uma mensagem, receber um SMS indicando que o meu indicador de tensão em regime ultrapassou um limite que eu estabeleci, que a medição foi concluída, né? Então, a gente está falando aí de 7 dias, mas se a gente for olhar no detalhe o PRODIST, existem algumas regras lá, né, de invalidação, de expurgo de registros, que pode fazer com que aquela medição ela se estenda um pouquinho mais do que esses 7 dias. Então, é possível fazer com que o equipamento sinalize o momento em que ele concluiu aquela medição. Então, o que eu quero dizer com isso é que eu não preciso estar acessando a plataforma web para conferir isso. Quando chegar o SMS ali no meu telefone, ó, terminou a medição, beleza, agora eu vou lá na plataforma web, acesso o equipamento e começo a fazer a minha análise. Show de bola, exatamente. Então, são diversas tecnologias, digamos assim, juntas para trazer todos esses benefícios. Tá? Então, só fechando aqui, redução dos gastos com deslocamentos extras e agilidade na tomada de decisão. Com isso, a gente tem um cliente satisfeito. Porque eu não preciso esperar 7 dias, deixar ele tendo aquela dor, por exemplo, que nós falamos do TAP aqui, durante 7 dias, para descobrir que é só um ajuste. Em 2 dias eu já consigo propor para ele esse ajuste, reduz o tempo e, de novo, gera a satisfação desse cliente. Tá? Encaminhando já mais para o final agora, para a gente ter o nosso, em seguida já a nossa participação com o nosso palestrante convidado, para apresentar um case, né? Aqui a gente já faz o fechamento, então, e não saiam, né? Depois do nosso case ainda tem a surpresa aí especial aí para todo mundo que está participando aí do evento, quem se cadastrou também nas nossas landing pages lá para participar de todos os webinars que a gente está propiciando aqui com conteúdo. Mas e aí, Maurício Guilherme, já tem os dados, e agora? O que eu faço com esses dados? Como é que eu trabalho esses dados? Então, aqui a gente começa a ter uma série de informações, gráficos, relatórios, dashboards. Aqui tem alguns exemplos de gráficos que estão disponíveis na nossa plataforma desktop, mas eu tenho gráficos muito parecidos, similares, na nossa plataforma web também. Então, gráfico de fator de potência, mostrando como o fator de potência estava antes, né, que seria aquela linha azul ali, e como ele ficou após a simulação da entrada dos bancos para a correção do fator de potência. Tá? Então, um dos gráficos mais utilizados. Indicadores, o histograma de harmônicos, então identificar de forma clara qual é a ordem harmônica que está tendo maior impacto no meu sistema elétrico, para que eu possa trabalhar e propor a utilização de filtros específicos, porque não adianta aquelas soluções mágicas, né, pessoal? Vou instalar uma caixinha preta ali e essa caixinha preta vai matar todos os harmônicos da rede. Essas soluções milagrosas, pessoal, não vou falar de produtos dos concorrentes de outra empresa, não é isso, mas é algo que não é assim, tá? Cada ordem harmônica tem um perfil e uma frequência, um comportamento diferente e que exige um filtro específico para trabalhar aquela. E pode existir, eu sei que vendem filtros padrões que pegam algumas faixas harmônicas, mas não todas. Então, dependendo da característica que está no cliente, aquele filtro pode não fazer nada. Pode ser que ele ajude a reduzir, mas pode ser que ele não faça nada. Então, é interessante fazer uma análise prévia para entender realmente qual é a ordem harmônica que eu vou trabalhar, qual é que realmente está impactando no meu negócio. Alguns outros gráficos aqui também para a parte de distúrbio, a curva ITIC, né, a antiga curva CEBIMA, que é a parte que trabalha as VTCDs, as variações de tensão de curta duração. Então, aqui ele determina onde, de acordo com o momento que ocorreram e a magnitude e o tempo de duração, ele enquadra e aí visualmente eu consigo saber se estou dentro ou fora dos padrões definidos pelo PRODIST. Parte de gráfico de oscilografia, então, como eu disse lá atrás, entender o comportamento dessa forma de onda, entender o momento em que ela aconteceu, quanto tempo ela durou e qual foi o impacto do sistema. O gráfico que o Guilherme comentou, né, Guilherme? Então, de partida lá do motor, que é um exemplo clássico de partida de motor, né, corrente de Lush, cruzando tensão em corrente. Esse que tu comentou lá atrás, né, Guilherme, certo? Isso. Aí dá para ver claramente, né, a rampa de partida daquele motor. Né? Então, eu tenho lá a tensão
subindo, e a variação que eu tenho na corrente, né, a linha azul ali, enquanto eu estou acionando aquele motor, até a operação dele em regime. Show de bola, exatamente. Pegou todo o evento, a duração do antes, o durante e o após, todo o comportamento. Parte de triângulo de potências, clássico, né? Dentro da engenharia elétrica, de forma geral. Fasores, identificação, então, de desequilíbrio, desbalanceamento das fases. Oscilografia em tempo real, para quem é da área, especificamente da área de elétrica, então, lá na base, estudou lá o perfil da forma de onda, a característica, o impacto da distorção harmônica, isso em tempo real, é como se fosse um osciloscópio. Estou plugado na rede, em tempo real estou acompanhando essa oscilografia. Muitos consultores e clientes utilizam para demonstrar em tempo real, no local, o impacto que uma máquina está gerando na rede. Liga a máquina, deixa o equipamento ali olhando e naquele momento ali via software, eu acompanho aquele perfil de oscilografia em tempo real. Nos relatórios, então, tenho a estratificação dessas informações e aqui eu posso customizar, botar logo, botar a foto ali da empresa, né, a logomarca, a marca de plano de fundo, para personalizar os relatórios de perfil hora sazonal de consumo de energia, demanda, a parte de flutuações, faltas de energia, curva ETIC, histograma de DRP e DRC, né? Toda a parte de regime permanente lá que o ProDist pede. Então, aqui é um compilado de informações para mostrar para vocês que vocês podem ir desde um relatório simples de fator de potência, fazendo uma simulação, até relatórios mais elaborados com informações. Elaborados, eu ia usar o termo complexo, mas não é complexo. Elaborados, mas não complexos, porque a ferramenta já está entregando para vocês isso. Não tem complexidade. Clicou um botão, gerou o relatório, está pronto para vocês fazerem análise. Correto, Guilherme? Mais alguma coisa a complementar nos relatórios gráficos? Isso, tu comentou, né, sobre essa questão da facilidade em obter, em fazer análise dessas informações. Os relatórios da plataforma, eles vêm para isso, né, para gerar essa facilidade, mas em alguns casos, se eu quiser ainda assim montar o meu relatório, o meu laudo, eu posso fazer. Então, no exemplo dos relatórios que a gente está vendo aí, né, em praticamente todos eles a gente tem um gráfico que apresenta aquela informação. Eu consigo gerar esse gráfico separadamente para poder anexar no relatório que eu estou montando fora do programa, né? Então, a gente cobre as duas possibilidades aí. Eu gerar um relatório com o logo, com a marca d'água da minha empresa e já apresentar isso para o cliente, ou gerar os gráficos e fazer essa análise à parte. Legal. E isso é importante também, essas duas possibilidades. E cada vez mais a gente tem percebido isso dentro do segmento de análise de energia, a personalização, seja a personalização dentro do relatório DMS ou a personalização dentro de um book montado pelo próprio consultor, onde ele vai anexar essas imagens, vai trazer o histórico da empresa, vai falar um pouco sobre o cliente, sobre os problemas, dores, benefícios e por aí vai. Essa personalização, ela gera retorno também para o consultor. Isso é muito importante. E isso nos leva ao nosso case. Nosso case, então, hoje, com a participação do colega Marco Oliveira, da IEP Brasília. Eu vou trazer o Marco, vou trocar aqui o meu compartilhamento, vou trazer o Marco para participar conosco aqui. Oi, Marco. Bom dia. Seja bem-vindo aqui na nossa live. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Sim. Tudo certinho com você? Tudo tranquilo. Bom, Marco, fizemos uma introdução aqui sobre conteúdo de análise de energia, importância, parâmetros elétricos, o envolvimento do ProDist, por que é importante. Passamos agora pela parte de relatórios e gráficos, a importância de montar um book elaboradinho, a contextualização sobre o perfil da empresa, prestador de serviço, sobre o próprio cliente, para que ele perceba valor também nisso. E aí eu queria que tu compartilhasse aí com nós o teu case, levando um pouco mais de conteúdo para essa galera aí que está ansiosa aí para conhecer um pouco mais. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vou trocar aqui o compartilhamento. Se puder compartilhar aí, eu já ponho na tela aqui para nós.
Assim que você colocar aí, eu já coloco aqui na tela para compartilhar. Enquanto isso, pessoal, se tiverem perguntas ali, eu não estou com acesso no chat agora, mas durante a apresentação do Marco, eu já dou uma checada no chat ali, já vejo as perguntas, já para a gente ir respondendo ao final ali do case. Após a apresentação do case do Marco, aqui da IEP, nós vamos liberar ali 2 bônus, bem bacana, já dando um spoiler ali, adiantando um pouco mais. Vão ser 2 bônus ali bem interessantes e recomendo que acompanhem ali. Vai ter um testemunho também, ali, um depoimento de um parceiro nosso, cliente parceiro, e acho que vai corroborar com toda essa jornada que a gente está fazendo hoje de análise da energia. Quer que eu compartilhe por aqui, Marco? Eu apertei aqui, veja se está aparecendo para vocês. Está aparecendo aqui para mim o teu compartilhamento. Pode botar a apresentação aí, eu já abro direto ela aqui. Está aparecendo? Sim, está aparecendo, está no teu slide final, está lá no obrigado. Ok, deixa eu voltar aqui então. Isso aí. Está certinho? na tela, está apresentando. Ok. Bom, pessoal, bom dia a todos. Eu inicialmente gostaria de agradecer a IMS, em nome do Guilherme, do Maurício, pelo convite, né, e a oportunidade da gente estar apresentando esse case. É um case que nós estamos, inclusive, para a entrega do relatório na próxima semana, está saindo do forno, bem quentinho. E eu coloquei essa imagem aqui, que é uma imagem bastante significativa do assunto que nós vamos tratar hoje, né? Bom, como é de conhecimento todo, nós estamos num momento de aquecimento global, né, do planeta, né? E esse aquecimento tem levado muitos condomínios a solicitarem ou até instalarem de forma aleatória aparelhos de ar-condicionado, sem fazer uma consulta justamente se o condomínio ele tem essa possibilidade de instalar os aparelhos de ar-condicionado. Então, o tema hoje da nossa apresentação é a instalação de aparelhos de ar-condicionado nas unidades autônomas, né, nos apartamentos. Bom, inicialmente, deixa eu voltar aqui. Isso. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou consultor técnico aqui em Brasília. A empresa na qual eu represento é a IEP Brasília, que é a Inspeção Elétrica Predial. Eu trabalhei durante 25 anos no segmento siderúrgico, na minha formação na área de eletrônica, automação e instrumentação. Então, eu trabalhei aqui embaixo, eu até coloquei uma foto do início da empresa, da Cosipa. Cosipa é a Companhia Siderúrgica Paulista, né, que está localizada em Cubatão, e ela iniciou suas atividades em 1963. Eu entrei na empresa em 75 e acabei me aposentando também nessa empresa. Então, trabalhei lá durante 25 anos nesse segmento de mercado que me deu uma experiência bastante grande. Posteriormente, eu acabei vindo para Brasília. E quando cheguei em Brasília, eu vi que existia muita carência nessa área comercial. Qual foi a ideia? A ideia foi trazer a nossa experiência da área industrial para a área comercial. Naquele momento, eu iniciei uma empresa chamada IPT Consultoria. Essa IPT significa Inspeção Predial Termográfica. Então, eu comecei a trazer essa cultura da termografia, né, da importância da termografia nas vistorias e análises da parte elétrica. E o mercado ele foi crescendo e a gente, então, depois de 2 anos, eu montei uma outra empresa junto com 2 sócios, a IPT Engenharia, porque nós vimos que existia uma série de necessidades dos condomínios e dessa área comercial que a empresa no qual eu iniciei, a IPT Consultoria, não atendia. Então, aí sim, o nosso foco passou a ser um foco total na parte de inspeção elétrica. E em 2020, eu me desassociei dessa empresa, da IPT Engenharia, e criei uma nova empresa com esse foco também, que é a IEP Brasília, que é a empresa na qual hoje eu estou trabalhando, né, e representando como consultor. Basicamente, nós trabalhamos na parte de vistoria elétrica, na
parte de vistoria do PDA, que é proteção de descarga atmosférica, né, o SPDA, que o pessoal conhece, né, o nome ele foi alterado pela nova norma, da 5419, passou a ser PDA. Então, hoje ela consiste no SPDA e no MPS, que é as medidas de proteção de surto. Na termografia, no qual eu sou termografista formado pela ITC, e a análise de energia, que é o nosso novo segmento de mercado, no qual nós estamos iniciando já há um ano. Bom, falando um pouquinho aqui para vocês de Brasília, que Brasília ela foi inaugurada em abril de 1960, ou seja, ela tem 61 anos desde a sua fundação. E ela já tem uma população de mais de 3 milhões de habitantes. Hoje ela é a terceira, em termos de população do Brasil, de número de habitantes. E ela é constituída por várias cidades, o que o pessoal denominou aqui cidades satélites. Então, nesse mapinha aqui, que nós estamos vendo aqui, nessa área laranja, que seria o Distrito Federal, ela, então, ela tem aqui várias cidades. E dentre essas cidades, nós podemos destacar uma cidade bastante interessante, que é a cidade de Águas Claras. Então, eu vou falar um pouquinho sobre Águas Claras e já entro no case para a gente entender essa motivação nossa. Bom, Águas Claras é uma cidade nova, ela foi fundada em 92, tá? Ela tem aproximadamente 29 anos. E hoje ela tem uma população em torno de 130 mil habitantes. À época, quando ela foi iniciada, ela passou a ser o maior canteiro de obras da América Latina, ou seja, ela tinha em construção o maior número de empreendimentos dentro da América Latina. Então, ela cresceu muito rápido. Hoje, como eu comentei, ela tem 130 mil habitantes. E dentre as características delas, algumas coisas nos chamam a atenção. O primeiro ponto é que ela não possui casas, apenas condomínios de apartamentos. Então, nessa imagem aqui, é uma imagem da cidade, vocês podem observar que não tem nenhuma casa. Ela é formada, basicamente, por condomínios. Então, isso aqui chama bastante atenção. O outro ponto bastante relevante é que ela é servida pelo metrô. Então, a gente pode ver aqui embaixo, ó, um túnelzinho aqui passando aqui, ó. Isso aqui é uma área subterrânea do metrô, aqui é uma área aberta, e aqui nós temos uma estação do metrô. Então, dentro da cidade, nós temos 3 estações de metrô. E essas 3 estações de metrô, elas levam, então, até o centro de Brasília. Ou seja, se eu pegar o metrô aqui, em 20 minutos eu estou em Brasília. Então, isso também me chamou bastante atenção. E um outro ponto bastante legal é que ela fica dentro de um parque ecológico. Então, em volta da cidade, nós temos aqui um parque ecológico, que é o Parque Ecológico de Águas Claras. Tá? Então, essa aqui é a característica dessa cidade. Bom, como é de conhecimento de muitas pessoas, não sei se todos sabem, o Distrito Federal ele não conta com um parque industrial, ou seja, nós não temos indústrias dentro do Distrito Federal. Nós vamos ter outros tipos de clientes, né, potenciais, mas não indústria. Né? O que a gente tem de indústria que poderia se chamar é indústria gráfica, né? Mas são pequenas gráficas, não é uma indústria, um polo industrial, vamos dizer assim. Tá? Então, isso é uma característica do Distrito Federal. Bom, então quais seriam os nossos clientes? Que oportunidade de negócio nós teríamos na cidade? Então, nós temos condomínios, temos shoppings, hospitais, comércios, clínicas e hotéis. Esse é o nosso portfólio, esses são os nossos clientes, nos quais nós temos que focar nesses segmentos e tentar vender os nossos serviços. E aí começa, de fato, a nossa análise de demanda de energia elétrica em condomínio para instalação de ar-condicionado nos apartamentos. Aqui nós podemos observar um típico apartamento em Águas Claras, em que nós podemos observar que não existem nenhum ar-condicionado instalado, seja aqueles de janelas ou esses mais modernos, que são os inverters, né, que fica geralmente dentro de numa área de reserva técnica dentro do condomínio, quando é feito esse projeto, né? Então, os condomínios de Águas Claras, como de várias cidades do Distrito Federal, ele não foi previsto no projeto elétrico carga para instalação de aparelho de ar-condicionado. Então, isso é um fato. Então, o que nós fizemos? Qual foi a análise? Qual é o nosso case, então? Bom, então nós vamos mostrar aqui
sobre uma edificação. Essa edificação era uma edificação mista. Por que mista? Porque ela tem apartamentos e tem lojas. Então, ela é composta de 119 apartamentos e 14 lojas. Nós temos aqui essa imagem, que é o disjuntor de entrada, o disjuntor principal do quadro do QGBT, né? Quadro de barramento de baixa tensão. Esse disjuntor aqui é um disjuntor em que tem uma capacidade máxima de 600 amperes e uma corrente ajustada em 430 amperes. Qual era o objetivo do nosso trabalho? Levantar a curva de carga da edificação e verificar a possibilidade de instalação de aparelho de ar-condicionado nas unidades autônomas. Ou seja, eu posso instalar ar-condicionado? Eu não posso instalar ar-condicionado? Quantos aparelhos eu posso instalar? Qual é a capacidade desses aparelhos? Então, através do nosso levantamento e do relatório final, nós vamos ter essas definições. Para isso, nós utilizamos, no nosso caso, um analisador de energia, um PQ700 G4, ele é um classe S, que atende perfeitamente às nossas necessidades. E aqui nesse ponto, nós podemos observar que na entrada desse quadro, nós temos 2 cabos em cada fase. Isso aqui vai ser importante para os próximos slides que a gente vai passar aqui. Então, é um fato importante. Então, temos 2 cabos ligados por fase. Bom, nessa primeira curva, já apresentada pelo analisador, é a curva da corrente máxima. Então, nós colocamos aqui que o consumo de corrente nas 3 fases medidas será considerado nessa análise. Então, a fase B, ela apresentou 326 amperes no dia 4/10, às 19 horas. Esse foi o maior nível de corrente. Nós deixamos o equipamento, normalmente, de 7 a 10 dias. Para quê? Para pegar um fim de semana, porque essa curva de corrente, a curva de carga, ela oscila muito em função dos horários, dos dias da semana. Então, é importante para nós deixarmos esse equipamento, no mínimo, 7 dias. Até, se for também fazer uma análise baseada no PRODISC, que eles pedem 1.048 amostras verdadeiras, reais, né? E o intervalo de tempo de 10 em 10 minutos, ou seja, todos esses parâmetros nós fizemos dentro do analisador, para que fosse feita essa medição. E 2 coisas nos chamam bastante atenção. Primeiro, os horários, né? Então, eu coloquei aqui 2 setas vermelhas, que é o horário de maior consumo. E por que de maior consumo? Se a gente observar, é uma característica dos condomínios. O elemento que tem o maior consumo de energia, ele não é o ar-condicionado, ele é o chuveiro. Um chuveiro, ele chega a consumir 4 vezes mais do que um ar-condicionado. Então, o chuveiro é um ponto importante. Então, a gente observa esse detalhe nesses pontos, olha aqui. Às 18h50, às 19h, 19h40, que é o horário em que as pessoas retornam, geralmente, do trabalho. E chegam em casa, vão tomar um banho, e aí ligam o chuveiro, e aí várias unidades ligam ao chuveiro. Um outro ponto bastante interessante é a queda dessa corrente. Como a gente pôde observar lá no início da apresentação, nós temos 119 apartamentos e temos 14 lojas. Nessas lojas, 7 lojas dessas, elas foram montadas um layout para atender uma academia de ginástica. E essa academia de ginástica, ela trabalha nesse intervalo de tempo, ou seja, quando é 22 horas, ela encerra as atividades. E quando é 6 horas da manhã, ela inicia as atividades. Então, a gente pode ver que quando chega em torno de 22 horas, a corrente vem caindo, e aí cai bastante num patamar aqui mais ou menos estável, e quando é 6 horas da manhã, ela novamente volta a subir dentro do consumo dessa academia. Então, isso aqui é uma análise, né, que a gente faz, e o analisador ele possibilita isso, fazer essa análise, e fica muito claro quanto a essa demanda da curva de corrente máxima. Bom, agora em cima disso nós fazemos o cálculo da demanda máxima. E o que é considerado nesse cálculo? Qual é a capacidade dos cabos? Eu tenho 2 cabos, como eu mostrei anteriormente, de 150 milímetros. Então, utilizando a tabela 36 da NBR 5410,
referência 61, que são cabos unipolares em eletroduto, desculpe, ou canaleta não ventilada, ele possibilita uma corrente de 230 amperes para cada cabo. Como eu tenho 2 cabos carregados, então eu teria uma capacidade de 460 amperes em cada fase. Entretanto, vocês lembram que o disjuntor ele estava ajustado para 430 amperes. Então, nós, por questão de segurança, a gente utiliza a melhor condição de segurança para o sistema. Então, o que nós adotamos? Nós adotamos, em vez dos 460, os 430 amperes ajustados no disjuntor. Então, fazendo um cálculozinho aqui da demanda, a gente vai ter raiz de 3, que é o trifásico, 1,71, vezes os 380 volts, vezes os 430, que é a capacidade ajustada do disjuntor, eu vou ter aproximadamente 279 kVA de demanda. Isso é o que eu posso fornecer para o condomínio, ok? Bom, dentro da curva, então, agora de demanda, que é um outro gráfico que é levantado pelo analisador, então a gente levanta aqui a pior situação de demanda, ou seja, o maior consumo. Então, o maior consumo que nós tivemos no dia 4/10, às 21 horas e 4 minutos, ou seja, é a hora que eu tenho vários chuveiros ligados, eu tenho a academia em operação ainda, então nesse momento eu obtive 162 kVA, esse foi o maior consumo. Fazendo uma conta de subtrair, pegando a minha demanda disponível menos a minha demanda máxima consumida, me sobrou nessa edificação 117 kVA. Então eu tenho 117 kVA e é em cima desse valor que nós vamos fazer os cálculos para ver se eu posso colocar o ar-condicionado ou se eu não posso colocar o ar-condicionado. Bom, em seguida, a gente faz então esse cálculo. Esse cálculo, no caso aqui de Brasília, ele é baseado nessas 3 tabelas aqui da SEB, das NDs. Então, a gente coloca a capacidade do ar-condicionado, a gente verifica os outros fatores de demanda, a quantidade de número de aparelhos e também a quantidade de número de aparelhos por unidade, por apartamento. Então, baseado em tudo isso, existe uma fórmula, que não vou entrar nesse detalhe aqui, porque acho que não é o caso, isso está dentro do nosso relatório. A gente monta uma tabelinha e verifica o seguinte, que com 117 kVA que nós temos de sobra, e fazendo o cálculo da demanda, eu poderia instalar um aparelho de 9.000 BTUs. Então, eu tenho essa capacidade, ele é permitido. Eu quase poderia instalar um de 12.000, faltaria aqui, no nosso caso, 18 kVA. E, se eu fosse colocar 2 aparelhos, por exemplo, um na sala e um no quarto, eu precisaria de quase 130 kVA. Então, ou seja, eu posso sim instalar o aparelho de ar-condicionado, um aparelho de ar-condicionado, com essa capacidade de 9.000, está aqui o cálculozinho básico aqui que a gente fez, e os demais eu teria que fazer um ajuste de demanda, ou seja, um aumento de demanda para mim poder suprir, caso o condomínio não marque, mas a gente quer instalar 2 aparelhos, nós queremos um de 9.000 e um de 12.000, né? Ok, então nós temos que verificar junto à concessionária, primeiramente, se eles têm essa demanda, essa possibilidade de fornecimento na rua para o condomínio. Segundo, fazer um novo cálculo de demanda de energia, em que seria necessário, provavelmente, ou acrescer ou substituir aqueles cabos de entrada, substituir, talvez, o disjuntor principal e fazer um cálculo, novamente, quanto à parte de barramento e toda a infraestrutura. Então, assim, a instalação do ar-condicionado não é simples, né? A pessoa pegar e colocar simplesmente lá na parede e começar todo mundo a utilizar e funcionar. Existe realmente um cálculo de engenharia, existe uma necessidade de um consultor e uma necessidade de análise de energia, né? Eu entendo que, eu sempre falo para os gestores, né, de condomínios, que a gente tem que conhecer a saúde elétrica do condomínio. Para a gente conhecer a saúde elétrica do condomínio, abrindo um pouco mais esse leque, não só o ar-condicionado, mas aquilo tudo que o Maurício e o que o Guilherme colocaram, quanto à qualidade de energia, ela é extremamente importante nos dias de hoje. Bom, durante, então, esse evento, nós observamos uma coisa bastante interessante, que me chamou a atenção,
que a academia de ginástica ela estava consumindo uma energia do condomínio de forma inadequada. Mas como assim de forma inadequada? Vamos ver aqui agora. Esse diagraminha que eu coloquei aqui, do quadro do barramento principal, ele mostra para a gente o seguinte, as distribuições. Então, nós temos aqui o disjuntor principal, disjuntores que alimentam as áreas comuns, disjuntores que alimentam as unidades autônomas, que são esses aqui, e esse disjuntor aqui, na cor azul, que vai alimentar as lojas. Muito bem. Então, o meu circuito de alimentação, para as 14 lojas que eu tinha lá, ele tem uma capacidade, ou seja, uma possibilidade de 80 kVA. Então, isso é o que diz o projeto. Então, cada loja ela tinha uma disponibilidade de 5,71 kVA. Isso é o que me fala o projeto. Agora, o que estava acontecendo na realidade? Na realidade, a academia, nesse momento, o que aconteceu? Quando ela se instalou, ela precisou pegar 7 lojas para instalar a academia. Então, ela teria disponível 40 kVA para elas, né, como nós vimos anteriormente. Essa era a disponibilidade das 7 lojas. Com o novo circuito que ela instalou, o que ela fez? Ela instalou um disjuntor aqui para ela, apenas um disjuntor para ela. Então, ela fez um aumento de carga, ou seja, ela precisava de 129 kVA para suprir as necessidades, que são mais de 24 aparelhos de ar-condicionado, todos os equipamentos que envolvem lá a academia. Então, ela tinha uma demanda especial, vamos dizer assim. Né? E ela comentou com o condomínio, nós vamos fazer aqui uma adequação de demanda. Ou seja, ela não fez uma adequação de demanda, ela simplesmente drenou, pegou aqui do barramento do condomínio, essa sobra que tinha do condomínio, e jogou aqui para ela. Ou seja, então ela está pegando 89 kVA a mais do que ela poderia pegar. Ela não fez a coisa adequada. E como normalmente, geralmente os gestores, eles não têm essa consultoria na área elétrica, ou não tem uma empresa dando um suporte de engenharia, eles simplesmente deixaram. Por quê? Porque era interessante para eles terem uma academia. E aí aqui eu abro um parênteses também importante para os colegas que estão nos assistindo, que são consultores e trabalham nessa área. Se nós observarmos, além dessas questões das lojas comerciais, existe um outro ponto muito importante, que são as antenas de celulares. Muitos condomínios hoje em dia utilizam a sua cobertura para instalar essas antenas de celulares. E isso reverte um valor, um aluguel para o condomínio. E para o condomínio é excelente, porque vai baixar a taxa condominial. Só que tem um detalhe, eles entram nessa mesma situação, não fazem adequação, o aumento de demanda em cima da sua carga. Eles pegam, como vocês podem ver aqui. Aqui nós temos nosso barramento de distribuição, em amarelo. E o que a academia fez? A academia simplesmente ligou aqui um disjuntor de 200 amperes para suprir a sua necessidade, que era os 129 kVA. Né? Ou seja, ela teria direito a 40, só que eram as outras 7 lojas, né? Porque 7 lojas eram já existentes para outras atividades, e as 7 outras lojas que foram montadas para a academia. Né? Então, aqui nós, além de fazermos uma análise e determinarmos se o condomínio tem essa possibilidade de instalação de aparelho de ar-condicionado, e tem, como foi apresentado, nós também detectamos um problema de erro na hora de pegar essa energia elétrica. Não foi feito adequadamente. Então, nós vamos agora nos reunir com o pessoal da academia, apresentar o relatório técnico que envolve a parte da academia e tentar, junto a eles, fazer essa adequação, para que o prédio não seja punido, vamos dizer assim. Por quê? Se eu tenho essa sobra de 117, como nós vimos naquela tabelinha que eu montei para vocês anteriormente, nós poderíamos ter um aparelho de 12 mil e até um aparelho de 9 mil mais 12 mil. Eu não posso ter porque justamente eu não tenho essa sobra. Bom, pessoal, era esse o case aí que eu queria apresentar. Agradeço mais uma vez a oportunidade e se alguém tiver algum questionamento aí, a gente está aqui à disposição. Obrigado, pessoal. Marco, parabéns aí. O case realmente
nos ajudou muito, porque é uma forma de visualizar a análise na prática. Então, muitos dos ensinamentos ali do teu dia a dia corroboram com tudo que nós, na teoria, apresentamos anteriormente aqui, de método, de análise, de apresentação. Ou seja, não adianta só tomar uma decisão, como você disse ali, de vamos botar a academia, porque é interessante para o condomínio, mas sem fazer uma análise prévia, gerou um problema. Então, quer dizer, agora eles querem botar aparelhos, condicionadores de ar e já não tem potência suficiente para botar o que seria o ideal, o adequado. Então, isso reforça tudo que nós falamos da jornada. A importância de fazer análise, passar pelas etapas, do pré, do durante, do pós, para saber o que você está ofertando. É isso aí. Deixa eu ver. É verdade, viu, Maurício? Pode falar. Até complementando, né? Quando nós entramos em um ponto, que foi a análise de ar-condicionado. Agora, como o Guilherme comentou também, o prédio em si, e eu comentei, a gente está tentando criar essa cultura de, anualmente, nós fazemos uma análise geral no condomínio, né? Para ver a questão da qualidade da energia, né? A gente sabe que harmônicas é muito pouco gerado, mas tem alguns distúrbios elétricos que acabam queimando equipamentos, iluminação e tudo mais, que são importantes a gente ter essa ciência. E o que também é importante é que quando é gerado um relatório técnico da qualidade da energia, o gestor ele tem a possibilidade de chegar, quando vai fazer um seguro do condomínio, e falar assim, olha, nós temos aqui um relatório técnico mostrando a conformidade das nossas instalações. E com isso, o valor do seguro, o valor assegurado, ele acaba diminuindo também. Então, tem outros fatores também importantes que envolvem toda essa questão da vistoria elétrica, seja por termografia, seja por análise de energia, dentro da 5410, da NR10, que é o que a gente trabalha e foca, a questão do SPDA também, ou seja, são todos fatores bastante relevantes e importantes. E impactam diretamente, exatamente. Estou dando uma olhada aqui no chat, algumas perguntas que foram feitas ao longo da apresentação, algumas delas, pelo que eu vi aqui, nós já passamos, né? Algumas delas, então que o Luiz Cestaroli pergunta sobre gerenciamento pode ser remotamente, então nós passamos por uma etapa, então, de implantação de módulo para telemetria, ele complementa aqui, se ele consegue integrar o analisador, ou seja, a partir da implantação, então, da telemetria, se ele consegue integrar com outra plataforma, seja coletando. Bom, nossos analisadores têm padrão de comunicação com Modbus, né, protocolo Modbus RTU, é um protocolo aberto. Quando o cliente tem interesse em desenvolver a sua própria plataforma, ou integrar em uma já existente, um supervisório, uma escada, nós podemos entregar essa tabela de endereçamentos. Isso não tem problema, é possível de ser feito. Aqui nós temos também o Isaltino. O Isaltino coloca ali sobre... Há muito problema, provavelmente nós estávamos falando daquela etapa lá dos hospitais, lá das máquinas, sensibilidade, então bisturis eletrônicos ocasionando muitos distúrbios na rede. Então, tem toda aquela questão de tanto o equipamento que sofre com o problema da qualidade, quanto o produto, o equipamento que gera também esse problema de qualidade. E é interessante a gente estar observando. Aqui, João Marques. Vários profissionais e empresas falam da qualidade da energia, mas poucos usam o módulo 8. É o que nós falamos. A realidade ainda é diferente, né? É muita contação de história, mas na prática realmente vivenciar a análise da qualidade da energia, ter o Prodist ali como um balizador para a tomada de decisão, ainda não são todas as empresas, não. Aqui, deixo para ti essa aí, Guilherme, enquanto eu checo mais outras perguntas aqui. Tá, bom, o Luiz ele pergunta, né, sobre a questão da classe de exatidão, né? Então, o P600G4 especificamente, que ele cita ali, ele não se enquadra na classe A. Então, esse foi o equipamento classe A que a gente usou como demonstração na apresentação, que é o PQA 700. Então, esse é o analisador classe A da EMS. Os outros modelos eles vão se enquadrar naquelas outras classes de exatidão que a gente explora também. Isso aí, ele não é uma classe A. Aqui tem Miguel perguntando, será emitido certificado de participação do webinar? Boa, Miguel, o pessoal de marketing vai enviar um e-mail depois para todos os inscritos ali,
para quem quiser, vai ter um linkzinho para quem quiser solicitar o certificado, tá? Pode ficar tranquilo. O Maestro Caetano, tinha problema no cliente quando o gerador entra no horário de pontos, inversores desligados, fábrica de plástico, causava prejuízo. Qual o melhor analisador para analisar esse tipo de problema? Né? Analisador classe A, porque realmente aí você vai ter análise de ponta a ponta, entendendo toda a característica do evento e o impacto que isso está gerando no processo produtivo. Isso vai ser muito interessante ser feito com classe A, vai te dar toda essa parte do respaldo. Aqui, o Márcio Fonseca, além da excelência e robustez do equipamento, suporte, dispensa comentários. Muito obrigado, Márcio, muito obrigado. Trabalhamos e nos empenhamos diariamente para que isso aconteça. Entendemos que nem sempre vamos acertar, não somos perfeitos, mas tenham uma certeza, e isso eu posso afirmar para vocês, nós vamos sempre buscar atendê-los com a maior excelência possível. Produtos de qualidade, robustez e atendimento sempre de excelência. Então, muito obrigado aí pelo reconhecimento. José Wagner, temos 4 multas, passaram recentemente, aí tem um complemento, passaram pela manutenção, qualidade, trabalha dentro de disciplina, então trabalha provavelmente no curso técnico, universidade, alguma graduação, então voltada à parte de gestão de energia. Bacana, é um dos pontos, um dos pilares da IMS, e a gente está começando a trabalhar cada vez mais forte essa aproximação com as unidades de ensino, para poder ajudar os alunos, né, desde a sua formação, seja com palestras, aberturas, seminários, nessa parte de conscientização do uso das plataformas e tecnologias. Vamos ver aqui, Marcos Barcelo. Case apresentado, Marco, essa é para ti. Case apresentado pelo consultor Marco Oliveira, pode ser disponibilizado aos interessados? Então, Marcos, obrigado pela pergunta. Sim, claro, sem nenhum problema. Eu acho que a divulgação técnica ela é sempre bem-vinda para todos, é um aprendizado não só para mim, como para todos. Lá no meu canal do YouTube, lá da IEP Brasília, nós temos esse case de análise e mais outros também, que a gente comprovou, por exemplo, sobrecarga para design de disjuntor, tem mais algumas coisas que sejam talvez bastante interessantes para todos, né? Legal. Então, temos o ok, então, do nosso palestrante convidado. Depois a gente vai junto nesse e-mail para os inscritos lá. Então, vai receber esse e-mail já com um linkzinho para poder baixar a apresentação, tanto da IMS quanto do Marcos, do case ali. Então, tá, obrigado, Marcos. Aqui, agradecimento aqui do João a ti, Marcos, então, pelo compartilhamento, ótimo trabalho. Aqui, a Rose também, parabéns, Marcos, excelente caso. Parabéns pelo trabalho. Silmo, grande Silmo. Bom tempo que não nos falamos, hein, Silmo? Valeu, grande Maurício, abraço. Silmo, grande parceiro também nosso de jornada. Trabalha com os analisadores IMS há muito tempo também. Consultor de grande prestígio. E aqui temos mais uma pergunta aqui. Deixa eu abrir aqui. Possuo P600 G4. Com esse equipamento consigo detectar a queima de equipamentos e lâmpada em um estabelecimento comercial? Deixa eu partir, Guilherme. Bom, José, isso vai depender, né? A gente tem que pensar pela ótica do que esse modelo de equipamento vai conseguir monitorar. A gente pode pensar na resolução que esse equipamento vai ter para a identificação de perturbações na rede. Então, o P600 ele tem uma classe de exatidão específica, ele trabalha com uma taxa de amostragem para registro dessas informações. Então, dependendo da duração, da intensidade das oscilações que a gente tem nessa rede, a gente pode ou não pegar com esse equipamento. Pensando no que a gente viu aqui no quesito portfólio de analisadores, o equipamento classe A, o PQA 700, é o que sim, conseguiria identificar esse fenômeno pela exatidão, pela alta taxa amostral para registro desses fenômenos. Então, é relativo, né? Esse equipamento pode ou não pegar. Perfeito, Guilherme. Obrigado pela explanação. E aqui, mais um, Valfredo Colailar, também, grande parceiro, aí, agradecendo, parabenizando pelo conteúdo. Beleza, deixa eu ver, tem mais alguma aqui. Eu já vou compartilhando a minha tela aqui, já estamos fechando a live, então vou só liberar os bônus para o pessoal aqui. Segurou aqui conosco, deixa eu compartilhar aqui a tela. Aí, então aqui nós já temos então a liberação do primeiro bônus, muitos já tiveram acesso ali,
para esse e-book, o e-book focado no ProDist. Então, nós falamos muito ali sobre o ProDist, a importância, os parâmetros, de uma forma um pouco mais rasa. Falamos sobre os parâmetros, quais são os principais envolvidos dentro do módulo 8, e esse bônus 1, que é um e-book totalmente gratuito aí para vocês. Vocês vão receber o link para se inscrever, vocês podem solicitar para a nossa equipe de marketing, e ele vai estar bem completinho, falando passo a passo ali sobre cada um dos eventos, os parâmetros envolvidos ali no ProDist. Esse é o nosso bônus 1. Como bônus 2, para quem ficou conosco aí até o final dessa live, muitos já devem ter ouvido falar, um grande parceiro nosso de negócio, que é o professor Pablo Guimarães. Tá? O Pablo tem uma história junto com a Elétrica Caro e com as empresas dentro do grupo que ele gerencia, já trabalhando o conceito da energia e da qualidade da energia elétrica há muito tempo. Tá? Então, o Pablo ministra diversos cursos, ele deixou um depoimento para nós aqui bem curtinho, e após esse depoimento do Pablo, eu vou compartilhar com vocês um bônus 2, que foi alinhado com o Pablo e com a equipe dele, que vai ser muito bacana para essa jornada de pessoas e consultores e empresas que estão interessadas em entender mais sobre esse mundo da análise da qualidade da energia, sobre fator de potência, dimensionamento de banco, como fazer o projeto. Tem uma parceria nossa com eles agora, e ele liberou um bônus bem bacana. Eu vou colocar esse videozinho dele, é um videozinho rápido ali, de uns 2, 3 minutinhos ali, um depoimento, e essa liberação do bônus aí para vocês, tá? Convido todos a assistir, e assim que fechar, eu volto e já libero o bônus 2 para vocês. Opa, tudo bem? Prazer falar com vocês. Eu sou o engenheiro Pablo Guimarães, sou engenheiro eletricista e proprietário das empresas Altumos Engenharia e SLV Engenharia. E eu vim aqui falar um pouquinho sobre uma experiência com os equipamentos da EMS, principalmente com os analisadores e com os controladores de fator de potência. Eu até preparei aqui algo para mostrar para vocês. Aqui eu tenho alguns serviços, né? Um exemplo de um serviço que nós fizemos para um grande cliente nosso, onde nós instalamos o analisador de grandeza classe A, PQA 700, né, analisador fantástico. A gente pôde fazer o acompanhamento do fator de potência, porque o cliente reclamava justamente ali do baixo fator de potência e das complicações. Então nós instalamos o analisador, fizemos a parametrização via software, o que facilita muita segurança na hora de parametrizar, em uma subestação de 2,5 MVA, 2,5 mega. E aqui nós podemos acompanhar também algumas medições que foram feitas, avaliações, e a gente identificou muito rapidamente que tinha um baixo fator de potência. E não só identificar o baixo fator de potência com o software deles, que é maravilhoso, é muito mais fácil e muito bom comparado a outros softwares de outros equipamentos, nós também identificamos a presença de harmônicos, e com isso a gente conseguiu fazer um dimensionamento de um banco de capacitor, não só para corrigir o fator de potência, mas também um banco de capacitor dessintonizado, que poderia se proteger dos harmônicos na rede. Então a gente fez um banco que, mesmo com a presença de harmônicos no sistema, ele não iria entrar em ressonância e iria continuar fazendo a correção do fator de potência também protegido. Então esse foi o resultado final para o nosso cliente. E essa intervenção que nós fizemos gerou para o cliente uma economia mensal ali de aproximadamente 10 a 12 mil reais, que era o que ele estava pagando por reativo, além de todo o suporte e toda a organização. Com relação aos equipamentos, isso proporcionou que a gente fizesse esse ajuste bem rápido. Esse equipamento PQA 700, nós adquirimos ele classe A, porque justamente era um cliente de alto nível, mas nós temos também outro analisador da EMS, e o que eu posso falar? Cara, é um analisador que tem a interface de análise muito fácil, muito amigável, facilita realmente a análise. Na hora de instalar um analisador confiável, eu trabalho com analisadores da EMS há mais de 6 anos e sempre a gente tem tido um bom feedback. Esse analisador também tem a telemetria, em que a gente poderia acompanhar em tempo real as medições. Isso favoreceu que no segundo dia
mesmo o analisador instalado, eu já conseguia saber quais eram os parâmetros de curva de demanda do meu cliente e também onde o fator de potência estava baixo. Eu mandava isso para o cliente, mandava os gráficos em tempo real, e isso fez um marketing muito bom da minha empresa, porque realmente ele nunca tinha visto isso. E assim, pessoal, o que eu posso recomendar o suporte é muito bom. Todo momento que eu precisei de ajuda, seja na parametrização do equipamento, seja na hora de usar, de fazer alguma interpretação, o Guilherme, o Carlos, o Maurício estavam ali sempre nos ajudando, e também o suporte no pós-venda. Depois que você adquire o equipamento, você consegue ter suporte, além da facilidade de utilizar e da garantia que eles dão. Eu sempre indico para os meus colegas, para os meus clientes, para os meus alunos, e se você está em dúvida ali entre adquirir o equipamento da EMS ou outro, eu indico da EMS, já usei vários equipamentos, mas esses são, na minha opinião, os melhores custo-benefício, além de gerar maior demanda para o seu cliente, maior demanda para a sua empresa. Hoje a gente consegue abraçar a análise de qualidade de energia, consegue abraçar a correção de fator de potência, e esses analisadores que nós temos quase não param na empresa, porque a todo momento a gente está colocando em clientes antigos ou clientes novos. Então é isso, vale a pena, é um mercado promissor, você tem que estar com bons equipamentos e com bom suporte. Eu agradeço sempre a EMS por toda a paciência e por ter nos ajudado sempre que nós precisávamos no serviço, e abraço a todos, viu, pessoal? Fiquem com Deus. Pessoal, então assim, depoimentos como esse, muito sinceros, isso nos enche e nos orgulha muito, né? Valoriza cada vez mais o nosso trabalho, mostra que dia a dia o nosso empenho traz retorno. E, como eu disse, essa parceria com o Pablo, nós então conseguimos uma negociação junto ao time lá da Electric Academy, então, para o curso de Expert em Projeto e Dimensionamento de Banco de Capacitores. Tá? É um curso que foi totalmente remodelado recentemente pelo time do Pablo, então tem muito conteúdo, desde a parte de geração do projeto, a concepção do banco, a parte de manutenção do banco e, inclusive, a parte de análise do processo de instalação de análise. Tem um módulo específico sobre a instalação do analisador para poder fazer essa coleta dos dados. Tá? Qual foi o combinado lá? Qual é o bônus que a gente combinou lá com o Pablo? Tá? Deixa eu trocar aqui meu slide. Ó, o curso vai totalmente gratuito para os 10 primeiros clientes que efetivarem a compra de qualquer analisador até 3 de novembro. Tá? Isso, junto com o time do Pablo, nós tínhamos colocado ali um prazo ali que seria até amanhã, sexta-feira, mas aí entendendo que vem final de semana, agora vem feriado na segunda-feira e terça, né, um feriado que em alguns lugares já dá uma emendada, então vai ter tempo para o pessoal poder trabalhar, pensar. Então você que está aí cotando já um analisador, já está preparando a sua aquisição ou já está, inclusive, em negociação, os 10 primeiros que entrarem em contato ali com o link que o time de marketing postou ali, entrou no WhatsApp, falou, opa, quero meu bônus 1, meu bônus 2, vai ser aberta ali a negociação. Os 10 primeiros que efetivarem a compra dentro desse prazo vão receber esse curso totalmente liberado. Como eu disse, um curso bem completo lá da Electric Academy, nessa parceria. Ele passa por diversos módulos, são mais de 10 módulos ali, desde a parte de projeto até a parte de instalação e manutenção dos bancos de capacitores. Então, um baita presente aí bacana para todo mundo. Tá? Acho que isso é um baita bônus. O Pablo lá, junto com o time da Electric Academy, tem um portfólio de milhares, lá, centenas de cursos. Fiquem à vontade para conhecer também o portal lá da Electric Academy e se inscrever em outros projetos lá. Agora, eu queria só compartilhar também o link do canal do nosso parceiro, do Marco, da IEP. Tá? Estou botando aqui para vocês aqui. Recomendo também que vocês sigam lá, prestigiem, conecte lá para ficar atento a essas novidades. O Marco está sempre lançando uma série de conteúdos. Sigam o Marco também nas redes sociais, lá, né, Marco? No Instagram, lá, eu acompanho o Marco direto lá, sempre conteúdo lá, interagindo com os espectadores ali, com os seguidores. Então, sigam a IMS também nas redes sociais. A IMS está presente em todas elas,
Então, você pode procurar a IMS no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Nós estamos lá dispostos a conversar, interagir com vocês e cada vez mais gerar essa troca. Porque nós acreditamos que essa troca é o que realmente traz retorno, né? Compartilhamento de informações. Só para fechar aqui, Marco, mais um minutinho, só mais uma perguntinha aqui, só para não deixar sem resposta. Deixa eu ver aqui. O Eliomar perguntou aqui, quais dicas vocês dariam para aqueles que estão iniciando na área de qualidade da energia elétrica? Guilherme, o que tu recomenda aí do teu ponto de vista técnico? Bom, na minha avaliação, acho que tem que buscar conhecimento, né? A gente tem aí, como foi apresentado, né, os cursos de formação lá da Electric Academy, então é um excelente ponto de partida, né? Assistir esses cursos, participar desses cursos, buscar um equipamento para começar a fazer essas análises, né? Então, acho que o ponto de partida é esse, né? Investimento em formação e investimento em ferramentas para trabalho. Isso aí. Um analisador, já fazer a aquisição correta também, o mais adequado para o que se pretende trabalhar, já vai ser uma abertura. Muitos clientes começam e a gente entende, um equipamento, cada um tem o seu preço, o seu valor, suas funcionalidades, ele vai agregando. Então, talvez não seja o momento de ter um classe A, talvez não comporte, nós temos uma série de formas de ajudá-los a financiar e viabilizar econômica e financeiramente isso. Temos planos para financiamento em 36 vezes, com parceria junto ao banco, dá para fazer. Maurício, não cabe agora no meu bolso um PQA, não tem problema, a gente tem diversos parceiros que começam com P600, começam trabalhando esse cenário de fator de potência, identificação de falhas de energia, perfil de sazonal, curva de energia e demanda, e depois começa a acrescentar no seu portfólio, porque vão começar a ter pedidos dos clientes. Olha, eu quero analisar porque o meu processo está parado, a minha máquina está queimando. Opa, vou fazer, então, a aquisição de um classe S, de um classe A. E aqui também tem a pergunta do José, que complementa a anterior dele. Tá, ok, eu tenho um P600, mas eu posso pular para um PQ700, um classe A, um classe S? Pode ser feito um upgrade. Nós temos essa modalidade. Pode fazer contato conosco através do WhatsApp também, ou qualquer uma das redes sociais, ou com um especialista, se você já tiver contato direto. E ele vai montar para você uma proposta, José, de upgrade. Seu equipamento vai ser necessário enviar para a empresa. Chegando aqui, nós vamos fazer a revisão. Se os sensores de corrente, né, aquela bobina de Rogowski, o sensor flexível estiver ok, o desgaste dele é mecânico, não é elétrico. Então, se ele não estiver danificado, a gente consegue reaproveitar ele dentro do upgrade para o equipamento da nova geração. Você vai receber um equipamento totalmente novo, apenas utilizando os teus sensores físicos, né, os flexíveis, que vai te permitir um subsídio bem considerável para trocar já, pular esse degrau do P600 para o classe S e depois, quem sabe, para o classe A. Tá? Então, é possível sim, ficamos à disposição. Pode falar, Marco. Não, em cima da pergunta anterior, eu só queria dar um esclarecimento que eu acho interessante. Naquela apresentação do Maurício, em que ele colocou no slide uma pessoa CPF, uma pessoa CNPJ, há muitos anos atrás, a área elétrica, o único diagnóstico que nós tínhamos era o multímetro. Então, o multímetro era o que dava para fazer com o diagnóstico, era aquilo ali. Então, se a gente comparar o CPF, a área médica sempre tem o diagnóstico, sempre teve, ou procurou ter o diagnóstico para detectar um problema. Hoje em dia, nós temos os analisadores de energia, que nós não tínhamos no passado, nós não tínhamos como ter esse diagnóstico. Então, para quem é da área técnica, quando a pessoa tem um analisador e você coleta os dados e vai analisar o dado, aquele mundo de informações, né, aquilo ali é a cereja do bolo para um técnico. Você tem tudo ali, você tem todas as informações e você tem subsídio de chegar no cliente e falar assim, olha, está acontecendo isso, isso e isso, podemos fazer isso, isso e aquilo. Ou seja, a nossa vida com os analisadores elas se tornaram muito mais fáceis. Então, o colega que perguntou como começar, tendo um analisador e partindo para cima, porque você vai ter muito sucesso na sua carreira técnica com esse tipo de ferramenta. E como eu disse ali, complementando, a partir do momento que começa a fazer a primeira análise, seja ela de fator de potência ou análise que for, vocês vão perceber que vão se abrir outras portas para se trabalhar esse cenário. Tá? Isso é muito importante. Tem que começar. Depois de começar, as coisas vão acontecendo também. Pessoal, Marco,
te agradeço mais uma vez aí pela parceria. O Marco também, pessoal, fazendo uma propaganda também do amigo. O Marco tem um grupo no WhatsApp também, que fomenta essa parte da gestão e análise da qualidade da energia elétrica, então o uso dos analisadores. Então, segue o Marco ali no canal do YouTube, por ali eles conseguem falar contigo também, né, Marco? Ali pode chamar, no próprio Instagram, o Marco está lá presente. O Marco vai compartilhar com vocês, eu tenho certeza ali que é um grupo, eu participo do grupo, o Guilherme participa do grupo também, e temos diversos profissionais ali, clientes e não clientes da IMS, ou seja, são profissionais de mercado que trabalham com analisadores portáteis e todo dia surge ali, como é que eu faço isso? E se eu fizer isso, qual o resultado que eu posso ter? Então, é uma troca direta de conhecimento. Então, entrem nos perfis do Marco ali, ou podem solicitar também, depois a gente intermedia também, pode acionar a IMS, a gente passa o contato com o Marco, para que possam fazer parte desse grupo e, de novo, cada vez mais a gente tirar conteúdo. Pessoal, estou fechando aqui então, estamos batendo 2 horas aqui de live, foi muito bacana contar com vocês aí do início ao fim, liberamos bônus, então fica o convite para as próximas lives, então teremos mais 2 trabalhando o método AGC, uma agora que vai ser a parte de gerenciamento, vai trabalhar gestão, IoT, local, remotas, multimedidores, muito importante no tema da atual sociedade, né, conduta e gerenciamento. E depois uma terceira live que vai falar especificamente da parte de controle. Então, passamos pela jornada de análise e gerenciamento, agora vamos controlar, vamos efetivamente botar na prática o que esse curso que eu estou liberando agora, o bônus, junto com a Electric Academy, lá no terceiro módulo vai fazer total sentido lá, que é realmente botar um banco de capacitores, ter certeza que ele não vai gerar problemas, que não vai queimar, não vai ser danificado. Então, agradeço mais uma vez. Guilherme, muito obrigado aí pela parceria de sempre. Marco, muito obrigado pela contribuição e depois vamos compartilhar todo esse material aí com todo mundo, tá bom? Muito obrigado a todos, nos despedimos aqui, tenham um bom dia aí e bom restinho de semana. Abraço. Valeu, pessoal.